Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. Amém, queridos? Nosso abraço também para quem está de casa, de outros lugares, nos acompanhando e cultuando a Deus conosco. Os de baixo, os de cima, os de longe e de perto, né? Firme aí, João? Beleza. Muito bem, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Por hora eu vou ler apenas o verso 7, mas deixa a Bíblia aberta aí, ou acessada no celular, só na Bíblia, tá, gente? Beleza? Combinado? E o verso 7 diz assim: Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse é um dos versículos mais usados na época do Natal, e ele é realmente maravilhoso. Nós não nos cansamos de dizer que, infelizmente, para muita gente, o Natal perdeu o seu verdadeiro significado. Aquela simplicidade e o verdadeiro espírito de Natal deu lugar ao consumismo, uma festa essencialmente, infelizmente, talvez para a maioria, material, né? Festiva, mas mais voltada para o consumismo. Graças a Deus que os verdadeiros cristãos ainda preservam o verdadeiro sentido do Natal e celebram o Natal como deve ser celebrado. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos combater, ir de encontro a esse espírito que reina hoje, infelizmente, tá? Esse rolo compressor que vai levando todo mundo para essa comemoração sem a presença de Jesus, sem Jesus estar no centro, sem ele ser a pessoa principal, a ênfase principal do Natal. Então nós precisamos, como cristãos, preservar isso. E eu, assim, hoje de manhã, eu quero convidá-los a ir ao encontro da manjedoura. Estarmos juntos à manjedoura, para tirarmos algumas lições importantes sobre essa mensagem. Então, a primeira mensagem, a primeira lição que eu tiro aqui junto à manjedoura é a humildade. A primeira mensagem que a manjedoura nos transmite é esse exemplo supremo de humildade. Então, o verso 7 já lemos, vou repetir. Então Maria deu à luz seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E a gente sabe, está lembrando e relembrando, que naquele momento, em Belém, havia um recenseamento e a cidade estava completamente lotada de peregrinos. Então, quando José procura um lugar, não havia lugar para eles se hospedarem, ficarem, repousarem depois da viagem, enfim. E o lugar que
eles encontraram foi então uma estrebaria, uma gruta, um lugar onde os animais eram abrigados, né? Há eu esqueci o nome dele agora, um autor que viveu muito tempo por aquelas bandas, e estudou muito. Ele diz que na casa de uma pessoa camponesa tinha um espaço mais embaixo que era reservado para abrigo dos animais. Então ele fala que há uma possibilidade de ter sido assim nessa parte da casa de um camponês. Mas se você olhar bem a descrição que é feita, né, especialmente por Mateus e Lucas, não foi isso, né? Foi esse lugar humilde, desprezado, que alguém não gostaria de ficar, mas que, vamos dizer assim, foi o lugar que eles acharam para ficar abrigados. Não tinha outro lugar, ninguém ofereceu. Você pode imaginar aquele casal, aquela mulher com um barrigão todo, né, e não ter onde ficar, não procuraram. Eu imagino o esforço de José, pensando em Maria, não é? Imagina você, marido, sua esposa, né, andando, talvez, não precisa segurar a barriga, não, também não é doença não, né? Mas assim, enfim, e não achou. Maria, não tem, não achamos, vamos nos abrigar em algum lugar. E ali naquele lugar humilde, é que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, foram abrigados naquele lugar. E naquele lugar Maria deu à luz. E o lugar do bebê não foi um berço, muito menos de ouro, né? Nem berço tinha, quanto mais de ouro, né? O Rei dos Reis não tinha nem um berço, tinha um coxo onde os animais comiam. E ali eu imagino a preparação de Maria, o que ela fez, a transformação, que a mulher tem esse poder de pegar uma coisa simples, né, e fazer algo maravilhoso. Então, dentro daquelas limitações, eu imagino o que Maria fez para abrigar, para colocar o seu filhinho ali, que não teve chá revelação, né? Não sei o que de bebê, chá de bebê, não teve nada disso. Ela enrolou nos panos que tinha, o menino, e ali ele ficou, naquele coxo ali, né? Leon Morris, ele diz que a manjedoura significa solidão, pobreza, rejeição. Israel, povo eleito de Deus, deu as boas-vindas ao Messias com a manjedoura, e com a cruz despediu-se dele da forma mais infame. Jesus é nosso exemplo maior, incomparável de humildade. E lá em 2 Coríntios 8, 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Mateus 5,3, Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, ou de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem muita gente que não gosta dessa palavra pobre de espírito, imagina outra coisa, não é? Pobreza de espírito é uma coisa ruim, mas a ideia da palavra pobre aqui não é no sentido financeiro, material, de autoestima, de coisa assim, não.
Não é nisso. A palavra pobre aqui realmente é uma pessoa necessitada de tudo. Né? A palavra, tá? É alguém totalmente dependente. É essa palavra que é usada para pobre. Mas a ideia de espírito é no sentido de dependência de Deus. Dependência de Deus. Aquela pessoa que realmente reconhece sua total necessidade de Deus. Então, é essa a ideia. Então, aqui, pobre de espírito não é sinônimo de pobreza financeira. Não é uma prerrogativa de pobres. Há pobres ricos e há ricos pobres. Há pobres orgulhosos e há ricos humildes. Então, é importante a gente entender. Eu esqueci o nome do autor agora, que disse que a pessoa... há pessoas que são tão pobres, mas tão pobres, que ela só tem dinheiro. O que é o dinheiro? Não é riqueza. Verdadeira, não. Então, irmãos, eu vejo aqui a manjedoura, o símbolo da manjedoura é um tapa no nosso orgulho, é uma bofetada no nosso egoísmo, na nossa vaidade. O Rei dos Reis, ali, e eu? O que eu estou esperando? O que eu estou almejando? O que eu estou buscando na vida? Qual o objetivo da minha vida? Se Jesus, o Rei dos Reis, foi colocado numa manjedoura, morreu numa cruz, lavou os pés dos discípulos, usou uma coroa assim, mas de espinhos. E eu espero o que da vida? Qual é o meu objetivo de vida? Então essa humildade é algo constrangedor para nós hoje. Segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, junto à manjedoura, é que como Deus usa as pessoas mais improváveis, como Deus se utiliza de gente simples. Aí o verso 8 continua assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. 9. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Verso 10. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Verso 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Os pastores são os primeiros a receberem a mais importante notícia de todo o universo, de todos os tempos. Os pastores, aqueles que estavam apacentando a mais importante notícia da história, primeiramente é dada aos pastores. E é interessante, irmãos, que na época os pastores não desfrutavam de uma boa reputação. Os pastores não eram considerados fidedignos. Eles nem podiam testemunhar em algum tribunal. O testemunho deles não era válido. Era uma classe desprezada. Era realmente os improváveis. E Deus honra exatamente esses homens. A eles é dada a notícia maravilhosa.
Essa notícia, irmãos, não chegou primeiro para um rei, para os reis, nem para os sacerdotes, nem para os escribas. Aqueles que cuidavam dos cordeirinhos é que receberam a primeira notícia do Cordeiro de Deus, da chegada do Cordeiro de Deus. Deus se revela primeiramente a eles. E o verso 12, o anjo diz: e isso servirá a vocês de sinal, a criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. Por quê? Verso 7, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os lugares estavam todos ocupados, não havia vagas, não havia espaço. Nós pregamos muito isso para os que não receberam Jesus ainda, para a pessoa que não abriu seu coração para Jesus. A gente fala isso para eles. Mas será que essa mensagem é só para eles? Ou será que nós precisamos entender que essa mensagem é para nós hoje? Será que nós não estamos ocupados demais para dar lugar a Jesus? Será que nós não estamos tão envolvidos em tantas atividades, em tantas coisas nesta vida, e não temos tempo para Jesus? E não temos lugar para Jesus? Nossa vida é um corre-corre, cheio de estresse, e Jesus não tem lugar. A nossa agenda está cheia, não tem vaga, não tem espaço, não tem lugar na nossa vida. E eu lembro logo, quando penso sobre isso, da palavra de Jesus a Marta: Marta, Marta, você está o quê? Ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Irmãos, nós não estamos tão ocupados. Como é que é a nossa vida, irmãos? Quais são as prioridades da nossa vida, irmãos? Vamos ser sinceros, honestos. Quais são as prioridades da nossa vida? O que é mais importante para nós? E aí a gente não tem espaço para ler a Bíblia, para orar. A gente não dá lugar a Deus para ter nosso momento particular de devoção, porque a nossa agenda não comporta. Pastor, eu levanto cedo, eu trabalho o dia inteiro, vou dormir tarde. Vai chegar aonde? Estou dizendo que isso é errado, no sentido de você trabalhar, lutar. Não, nada disso. Estou dizendo que nós temos que ter prioridades. Que nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa vida espiritual. Porque nossa vida não é só coisas materiais. Então nós precisamos ver nossos valores, rever nossos valores diários. Nossa vida é feita de dias, de horas, de minutos. Então, eu preciso rever as minhas prioridades, os meus valores, porque a gente costuma inverter Mateus 6,33. Buscai primeiro as coisas materiais. E se sobrar, as coisas espirituais, o reino de Deus.
Isso é fato, irmãos. Se não for na sua vida, glória a Deus. Mas isso é fato. É isso que está acontecendo. As pessoas não estão dando lugar a Jesus, não estão dando tempo para Deus, não estão priorizando as coisas espirituais. Jesus tem lugar no seu coração, Jesus tem espaço na sua agenda, Jesus faz parte do seu dia a dia, da sua vida. Você ama a palavra de Deus? A resposta pronta qual é? Amo. Você ama a palavra de Deus? De verdade? Você tem prazer, alegria, satisfação em estar em oração? Em reservar um momento exclusivo para a oração? Você guarda o dia do Senhor? Pastor, não sou sabatista, não sou adventista. Mas quem disse que guardar o dia do Senhor tem que ser sábado? Sábado é Shabat, é dia de descanso, é dia reservado para o Senhor. Você observa o dia do Senhor? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes aqui. Você ama a obra missionária? Você sustenta a obra missionária? Você testemunha do Evangelho? No seu dia a dia, você aproveita as oportunidades para testemunhar de Jesus? Você honra o Senhor com todos os seus bens? Com tudo que você recebe? Inclusive com o seu 13º? Você honra o Senhor? Eu participo de um grupo de pastores, foi formado outro grupo agora, porque tinha um que o pessoal falava muito de política, e não estava agradando a muita gente, inclusive a mim. Aí formaram outro grupo, e essa semana uma irmã, Creuza, filha do Valdomiro Mota. Valdomiro Mota, tio Juquinha, né? Rosângela participou, isso aí, ó, né? Tem muito tempo, né? E ele já faleceu, mas ele deixou um legado muito legal. Ele foi missionário na Bolívia e foi professor do seminário, e ele deixou alguns livrinhos escritos, e entre eles um livro de mordomia. E o pessoal estava lembrando dessas histórias, né? E a filha contou uma história, a Creuza, disse que um homem se converteu na igreja, e nas primeiras reuniões, as aulas, né, de novo crente, chamava-se catecúmenos na época, né? Classe de catecúmenos, né? Então, esse nome feio aí, mas eram novos crentes, né? E classe de doutrinas e tal, e o pastor Valdomiro Mota sempre ensinava com muita clareza, e ele falou sobre dízimo, na classe de novos crentes. E esse irmão falou assim: pastor, eu vou dar dízimo quando sobrar. Foi corajoso para dizer o que muitos fazem e não dizem, né? Foi corajoso. Enfim, o pastor Valdomiro mostra aquele jeitinho dele e tal, enfim. Passado um tempo, ele foi convidado por esse irmão para almoçar na casa dele. E aí, reuniu a família dele, era grande, a família do pastor também era grande, mas não foi todo mundo, graças a Deus, não ia assustar, né? E aí, a Creuza estava nesse dia, ela que estava contando isso. Aí, na hora do almoço, né, a mesa posta, vem para cá, pastor, família e tal. Aí o pastor Valdomiro Mota falou assim: meu irmão,
vocês podem almoçar, por favor. Podem ficar à vontade, que eu espero aqui. Se sobrar alguma coisa, eu como. Que isso, pastor? Jamais eu farei isso com o senhor. E a resposta foi na lata. É isso que você está fazendo com Deus. A Creuza falou, eu gelei de vergonha. Ela era novinha ainda, né? Gelei de vergonha. Cheguei em casa, falei, pai, o que o senhor falou lá? Esse irmão nunca mais vai voltar na igreja. Aí ele disse, se ele for convertido, ele vai voltar. E voltou. E voltou. E teve um culto que ele falou, pastor, posso dar uma palavra? Aí o pastor Valdomiro Mota falou assim, ele vai falar daquele negócio. Ele vai falar do caso lá. E falou, irmãos. Aconteceu isso, isso e isso. E a partir daquele dia, eu fiz um propósito na minha vida, de honrar ao meu Senhor. E Jesus transformou a minha vida e as minhas finanças. Porque eu decidi não dar as sobras, mas entregar as primícias que eu aprendi na classe da escola dominical. Irmãos, nós honramos o Senhor? Ou sempre estamos dando um jeitinho, tem uma desculpa, tem alguma coisa para a gente tentar se justificar? Nós amamos o nosso próximo, nós ajudamos alguém. Uma das coisas boas no Natal é você fazer alguém alegre, feliz. É uma forma de você se sentir, não é só para você se sentir bem, porque às vezes, mas é gostoso você se sentir bem ajudando os outros, mas não é só isso, né? Então, você vê uma família que esteja precisando de uma ajuda, e eu vou abençoar em nome de Jesus aquela família, vou ajudar alguém, vou partilhar as bênçãos de Deus com alguém. Isso é espírito natalino, queridos. Não é só esse egoísmo da gente ter tudo e sobrando, e às vezes estragando. Então eu preciso reavaliar, irmãos, meus valores, meu compromisso com a igreja de Jesus. Eu preciso reavaliar. Só chamar Jesus de Senhor não resolve nada. Mas vamos prosseguir, vamos lá. Junto à manjedoura, aprendemos que Natal é louvor a Deus. Verso 13 em diante, veja lá, por favor. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, 14, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. 20, verso 20. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Você pode assim tentar imaginar você ali fora e olhando para o céu totalmente coberto de anjos. Não havia nenhum espaço, todo o espaço tomado de anjos, cantando, louvando a Deus, em alto e bom som, dizendo, glória a Deus, nasceu o Salvador, paz na terra entre os homens. Que cena inesquecível, que Jesus trouxe a glória de Deus do céu e paz na terra entre os homens. E os anjos cantavam isso.
E os pastores, depois dessa experiência maravilhosa e da visita a Jesus, saem, diz o texto, verso 20, glorificando, exaltando, louvando a Deus. Irmãos, Natal é glorificar Deus, louvar o Senhor, dar graças a Deus, exaltar o nome do Senhor. Isso é Natal, irmãos. Domingo que vem, na noite, nós teremos uma cantata. O que é cantata, irmãos? São hinos para exaltar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. E como isso é importante na nossa vida, irmãos. Toda a criação, tudo que foi criado é para a glória de Deus. E às vezes nós falhamos nesse propósito de Deus. Nós não glorificamos a Deus, pelo menos como deveríamos. Então é Natal para você glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Esse deve ser seu objetivo maior, dizer: Senhor, obrigado, glorificado, exaltado seja o teu nome pela vinda de Jesus. Isso devemos fazer no Natal. Mas outra lição aí que eu quero tirar rapidamente. Junto à manjedoura, aprendemos que Natal é família unida e reunida. Verso 15 e 16, veja aí. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E é interessante, irmãos, eu gosto dessa figura aqui, dessa cena, quando os pastores chegam e depois que eles recebem, né, a notícia e tal, aquele negócio todo, eles partem correndo para Belém e lá eles encontram, né, a família reunida. Eu imagino assim, José, Maria e Jesus no meio, na manjedoura. É bom lembrar que os pastores foram lá na gruta, né? Mas os magos não. Né? Às vezes a gente esquece desse detalhe. Os magos, Jesus já tinha conseguido uma casa. Né? José já tinha conseguido uma casa. E os magos foram à casa, não foram ali na estrebaria, tá? Jesus não estava mais na manjedoura. Então, mas o que eu quero destacar aqui, né? A família estava ali. A família estava ali. José, Maria, Jesus. E infelizmente hoje a gente tem que destacar, lembrar que família, e eu falei isso no casamento realizado ontem, né? Família é de um homem e uma mulher. Casamento é entre um homem e uma mulher. Não é entre dois homens, não é entre duas mulheres. Infelizmente, a gente precisa hoje falar isso, porque as pessoas estão invertendo, deturpando o ensino bíblico. Deturpando. E tem gente que acha, né, outro dia uma pessoa colocou: Jesus nunca falou de homossexualismo, nunca condenou gay. Quem te disse isso? Quem te disse isso que Jesus nunca falou? Falou sim. Falou do casamento. Como é que é o casamento? Falou como é que deve ser o relacionamento de um homem e uma mulher. Como Deus instituiu o casamento. Falou, claro que falou. Então, irmãos, ali estava a família. Eu quero destacar exatamente isso, a família reunida. A família estava reunida. E, irmãos, como é importante nós lembrarmos que Natal, o espírito natalino, não é
é esse. Eu sei, Rosane até falou aqui, que há famílias, né, diversas, né, de dificuldades, tristezas, lutas, enfim. Mas a ideia é você reunir a família. E se não puder reunir a família de sangue, reúna a família espiritual. Né? Porque tem gente que nem tem família, não tem mais ninguém. Outros têm e ninguém quer saber, infelizmente. Tá? A gente tem que lembrar disso. Mas, como é importante, irmãos, a família estar reunida para agradecer a Deus, para honrar o Senhor, a família unida e reunida, reunida e unida. Natal precisa ter esse espírito de família, de amor, de paz, de congraçamento, confraternização. E se tem alguma coisa que esteja atrapalhando, é uma excelente oportunidade para resolver, para buscar a reconciliação, para perdoar, para pedir perdão. Agora, não é de gogó, e acabou o Natal, a celeuma continua. Não é essa a ideia. É você, a partir daquele momento, tomar uma decisão de vivenciar o Natal, a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. Então, Natal, embora o mundo tenha desvirtuado o sentido do Natal, mas é momento sim para você festejar, para cada um festejar, reunir a família, ter uma comida gostosa, se puder, não é? E a essência não é essa, não é esse aí o objetivo principal do Natal, não é esse, mas reunir, estar junto, estar celebrando, né? E que coisa melhor do que celebrar, do que comer, irmãos? Vocês já viram que a maioria das fotos é gente comendo? Não é? É a mesa ali e tal. Mas é gostoso, porque desde os tempos bíblicos, a ideia de estar à mesa é de comunhão. É de comunhão. É de estar junto, irmãos. Então é momento de reatar laços rompidos, de haver reconciliação, de buscar a paz, de estarem juntos. Pastor, tem aquele que não foca naquele, foca nos outros, que querem estar juntos, querem se reunir para celebrar de verdade. Então, Natal é família unida e reunida, né? No dia 24 nós estaremos lá na Cristolândia. Aqueles meninos vão estar estão longe da família. Eles não podem passar o Natal com a família. A família central vai estar lá com eles. Nós somos uma família e nós vamos fazer a ceia deles. Aqueles que estão se recuperando das drogas. Então, queridos, vamos reunir, vamos celebrar, porque o centro é Jesus. Se não tiver Jesus, não tem sentido. Não tem sentido nada. É importante estar com Jesus. E para terminar, junto à manjedoura, aprendemos que Natal é proclamação das boas novas. Veja o verso 17 e 18, por favor. E vendo isto, ainda os pastores, né, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Queridos, os pastores foram, não só receberam primeiramente a notícia, mas eles foram divulgar a notícia do Natal, a chegada do Salvador. Depois do encontro que eles tiveram com Jesus,
ali naquela família, com José e Maria, eles ficaram tão admirados e foram divulgar essa notícia, as boas novas. O Salvador chegou. Aquele que trouxe paz, perdão, esperança, chegou. Irmãos, é impossível ter um encontro com Jesus e esse encontro não ser transformador. E esse encontro não se traduzir em testemunho. Porque a bênção que chegou até mim precisa ser compartilhada com outras pessoas. As bênçãos de Deus, materiais, sim, e espirituais, precisam ser compartilhadas. Divulgar essa paz, essa alegria, essa vida abundante, esse perdão, a salvação que Jesus trouxe para nós. Você tem falado de Jesus? Irmãos, vocês já repararam que entra semana e sai semana, inicia a semana, termina a semana, começa um mês, termina mês, começa um ano, termina um ano, e nós muitas vezes não falamos de Jesus para ninguém. Queridos, o Natal tem que ser transformador. Essa mensagem é transformadora. Se essa mensagem transformou a sua vida, e glória a Deus por isso, leve essa mensagem para outras pessoas. Falem de Jesus, testemunhem com a sua vida, mas também com a sua voz, o quanto Jesus é importante para você. Amém? Junto à manjedoura, aprendemos com o supremo exemplo de humildade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é Jesus. Ele é humilde, ele é o supremo exemplo de humildade. Ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele usa corações disponíveis que se colocam à disposição dele. Natal é louvor a Deus, não se canse de dar glórias a Deus. Natal é família unida e reunida, reunida e unida. Não só, você pode trocar seus presentes, enfim, fazer seu amigo oculto, fazer o que você tem que fazer. Aquela comida gostosa, se quiser compartilhar, só falar comigo, trazer que eu como também, tá? Não tem problema não. E a gente compartilha, mas Jesus é a pessoa principal. Divulgue isso, proclame isso, que a sua vida seja um testemunho do real significado do Natal. Que Deus assim nos abençoe. Amém.